Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de laboratório de biologia, a nossa aula 3, e nós vamos falar um pouco sobre reação de saponificação. O que significa isso? É a reação química que é feita para poder fazer sabão. Então aqui nessa aula eu vou mostrar um vídeo para vocês e após o vídeo nós vamos explicar como acontece essa reação, ok? Então vamos assistir. Ok, vamos lá. Para começar, eu preparei a solução de hidróxido de sódio adicionando as 37 gramas de soda cáustica e em seguida adicionando água. Não é muito necessário medir a quantidade de água usada, o objetivo é só dissolver a soda mesmo. Eu adicionei cerca de 100 ml, porém é um excesso enorme. Eu conseguiria ter facilmente dissolvido em menos de 50 ml, e quanto menos água colocar, mais rápido o processo. É importante lembrar que a dissolução da soda cáustica em água gera uma quantidade enorme de calor, e pode fazer até com que a água ferva. Tome cuidado! Como sabem, o hidróxido de sódio é bastante corrosivo, porém, caso respingue em você, não é necessário entrar em pânico, apenas lave o local imediatamente com água e provavelmente não terá nada além de uma alergia leve. Respingos nos olhos, ao contrário, são bastante perigosos. É absolutamente mandatório usar um óculos de proteção. Bem, após preparar a solução de soda cáustica, coloquei em outro recipiente 300 gramas de óleo de soja descartado. O óleo possui um cheiro bem forte de fritura. Caso isso seja um incômodo para você, você pode colocar carvão vegetal comum no óleo e deixar por 1 ou 2 semanas. Isso reduz bastante o cheiro. Para mim, no entanto, não é nenhum problema. A etapa seguinte é basicamente misturar a solução e o óleo. Como proverbialmente constatado, água e óleo não se misturam, então é necessário constante agito para manter as duas fases da mistura juntas no recipiente. Um agitador magnético certamente facilitaria o procedimento, porém, já que eu estou bem mais pro lado amador na minha aparelhagem, terei de agitar manualmente mesmo. Eu estou usando uma barra de acrílico no vídeo, porém uma colher de aço inoxidável funciona tão bem quanto. É importante usar plástico ou inox para isso, já que o alumínio e o aço comum são atacados vigorosamente pela soda. Para evitar que os líquidos separem, eu agito a cada 5 minutos mais ou menos. Conforme o tempo vai passando, a mistura vai engrossando mais e mais. Como molde, estou utilizando potes forrados com sacos plásticos. O plástico, no caso, é para facilitar o desmolde mais tarde. Agora basta esperarmos alguns dias para o sabão solidificar bastante para tirarmos no molde. Após algumas horas, podemos notar que o sabão já está consideravelmente mais duro. Eu achei o processo bastante lento, então resolvi fazer mais meia receita e dessa vez deixar a mistura em um banho-maria para ver se aceleraria as coisas. Eu procedi exatamente como antes, porém dessa vez com um recipiente mergulhado em água quente. O processo até o tracing foi muito mais rápido dessa vez, demorando quase metade do tempo. Definitivamente recomendo o banho-maria. Ao final despejei a mistura em um molde igual aos demais. Algumas horas depois, o sabão da segunda produção já estava bem consistente, e os da primeira já mais duros. É interessante notar que o brilho também está bem menor, praticamente opaco. No dia seguinte, os três já estão completamente opacos e consistentes o bastante para tocar até. No segundo dia eles já estão duros o bastante para tirar do molde. O lado que estava para baixo está bem mais macio e frágil, por isso os coloquei virados. No terceiro dia eles já estavam bem mais resistentes ao toque. Eu prossegui os virando para que curem uniformemente. No final do quarto dia eu decidi colocá-los sobre papel toalha, para que não umedecessem embaixo. No dia seguinte eles já estavam firmes o bastante para cortar. Eu simplesmente os cortei ao meio. Esse é o 14º dia. Bom, eu segui os virando todo dia, porém achei que ia ficar incrivelmente repetitivo mostrar isso na íntegra. O sabão ainda está um pouco macio, porém está quase curado, e, na minha opinião, bom o bastante para testar. A princípio eu só molhei o sabão e lavei as mãos normalmente, mas queria ver o quão bem ele produzia espuma, então sequei as mãos e dessa vez lavei ele mais demoradamente e com mais sabão, propositalmente espumando. Fiquei bastante feliz com o resultado, ele produziu uma espuma consistente e desengordurou bem as minhas mãos. Bom pessoal, então agora que vocês já viram o vídeo, viram quais são os produtos que são utilizados para se fazer o sabão, eu vou explicar para vocês como que acontece a reação e qual que é a importância do sabão, o que ele tem de tão importante para ser utilizado nas limpezas do nosso dia a dia, né? Então vamos lá. O que seria essa reação de saponificação? Primeiro, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o óleo de cozinha, principalmente aquele óleo de cozinha que já foi utilizado. Então a pessoa pega aquele óleo sujo que foi utilizado para fritar várias coisas e
esse óleo acaba sendo filtrado. Então, é esse óleo que é utilizado na reação. Esse óleo de cozinha, como nós vimos nas aulas anteriores, esse óleo, ele é um tipo de glicerídeo. Lembra que eu falei para vocês que os glicerídeos são os óleos e as gorduras? Então, esse óleo aqui é um glicerídeo. E como que é formado um glicerídeo? Como que é formado um óleo ou uma gordura? Qual é a reação? Primeiro, nós pegamos o glicerol, que é um álcool, e juntamos com a segunda parte, que é o ácido graxo. Só lembrando que na pontinha desse ácido graxo, que é aquela longa cadeia de carbono e hidrogênio, na pontinha dele a gente tem o ácido carboxílico, que é o C-OH. Então, quando eu junto essas duas partes, o glicerol, que é o álcool, junto com o ácido graxo, que é a longa cadeia de carbono e hidrogênio, quando eu junto essas duas partes, toda vez que eu junto alguma coisa na biologia, nós vamos ter perda de água. E aí, depois que nós tiramos 2 hidrogênios e um oxigênio dessa junção, nós temos no final um éster, que é o C-OO, que foi aquilo que sobrou. Então, no final dessa reação, nós vamos ter um éster. Isso quer dizer que o óleo ou a gordura é um éster. Então, por isso que nessa imagem aqui, do início, nós vamos ter C-OO. Esse C-OO é o resultado daquelas duas reações que a gente fez. É o resultado daquela união de glicerol com o ácido graxo. E aí, quando nós juntamos os dois, tem a perda de água e nós formamos o éster, que é o C-OO. Isso aqui, então, é o resultado daquela união. Isso aqui, na verdade, é o nosso glicerídeo, que pode ser um óleo ou uma gordura. Tudo bem? Então, aqui eu expliquei, nessa primeira parte, como que o óleo ou a gordura é formado, como um glicerídeo é formado. Então, no final, nós vamos ter esse grupo químico aqui, que é o éster. Tudo bem? Então, quando nós pegamos esse éster, ou seja, esse óleo ou a gordura, e quando nós unimos com uma base, isso vocês vão aprender com mais detalhes lá nas aulas de química, a base no nosso exemplo foi a soda cáustica. Quando nós unimos um óleo ou uma gordura com uma base, ou seja, com a soda cáustica aqui do nosso exemplo, nós conseguimos formar o sabão. Mas como que acontece essa reação química? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos que separar as partes negativa e positiva desses componentes aqui. Então, vamos começar pela soda cáustica, porque é mais fácil para vocês entenderem. Quando a gente separa o Na e o OH, vai ter uma parte positiva e vai ter uma parte negativa. O Na é a parte positiva da soda cáustica. Então, o Na é a parte positiva. Já que o Na é a parte positiva, o OH, que é o que sobrou, só pode ser a parte negativa. Então, vou colocar o menos aqui. Tudo bem? Nós fizemos da soda cáustica. Agora, vamos ver qual que é a parte positiva e negativa do óleo. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar essas duas partes aqui, ó. O carbono do O. Tá vendo? Nós vamos separar essas partes aqui. Qual que é a parte negativa? Lembra que a gente estudou lá na aula sobre água, que a gente separou o hidrogênio e o oxigênio, e eu falei com vocês assim, pessoal, o oxigênio é a parte negativa e os hidrogênios são a parte positiva. Lembra que eu falei que o oxigênio ele é negativo? Então, da mesma forma aqui, ó, qual que vai ser o lado negativo? O oxigênio ou o carbono? Vai ser o oxigênio. Então, o oxigênio vai ser a parte negativa e o que sobrou desse outro lado aqui, o carbono, vai ser a parte positiva. Da mesma forma aqui embaixo, ó,
Comparando essas duas partes aqui, qual que é a parte negativa? É o oxigênio. E o que sobrou é a parte positiva. Da mesma forma aqui embaixo, o oxigênio é a parte negativa e o carbono é a parte positiva. Tudo bem? Então, percebam que a gente separou em positivo e negativo o óleo e a soda cáustica. Depois que a gente separou, depois que a gente sabe quem é positivo e negativo, nós vamos unir o positivo com o negativo. Os opostos se atraem, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou mudar de cor para vocês observarem melhor. Tá vendo essa outra parte aqui que eu não mexi? Eu vou repetir. Tá vendo? Tudo isso aqui eu vou repetir. Tá vendo aqui, ó? É a mesma parte, repetir. Só que percebam uma coisa. O oxigênio que é negativo, ele vai se unir com qual parte lá da soda cáustica? Se o oxigênio é negativo, ele vai se unir com a parte positiva da soda cáustica. E quem é a parte positiva? É o Na, certo? Então, quando a gente for montar o nosso sabão, a gente vai precisar unir a parte negativa com a parte positiva, ou seja, o oxigênio com o Na. Então, aqui no nosso sabão, como que vai ficar? A parte negativa do oxigênio e juntou com a parte positiva da soda cáustica, que é o Na. Então, aqui ficou, no nosso sabão, ficou o oxigênio junto com o Na. Tudo bem? E aí, o nosso sabão está praticamente pronto. Percebam que essa parte que tem cargas negativo e positivo, que a gente acabou de juntar, essa é a parte polar do sabão. Isso é muito importante ressaltar. Essa parte aqui que tem cargas é a parte polar. Então, vou escrever aqui do lado aqui, ó. Nós já temos a parte polar do sabão. Por que a parte polar? Porque é a parte que tem cargas. Carga positiva e carga negativa, que a gente acabou de juntar o oxigênio com o Na da soda cáustica, tudo bem? Só que para o sabão funcionar, para o sabão poder limpar aquela gordura da panela, aquela gordura dos pratos, dos copos, o que acontece? Ele precisa ter também a parte apolar. Por quê? Porque a parte apolar do sabão, ele vai dissolver a gordura dos pratos, da frigideira, das panelas, ok? Você tem que pensar sempre assim, semelhante dissolve semelhante. Então, a gente vai tentar unir aquilo que é semelhante, tudo bem? Então, eu preciso, para dissolver aquela sujeira dos pratos da panela, que é uma gordura apolar que tá ali, né? Eu preciso de uma parte do sabão que também seja apolar. E da onde que eu vou tirar essa parte que é apolar? Lembra que eu falei com vocês que nós temos aqui no óleo ou na gordura uma longa cadeia de carbono e hidrogênio? Que é por conta dessa cadeia que o óleo ou a gordura é apolar? Lembra que eu falei isso com vocês? Essa longa cadeia de carbono e hidrogênio está representado pela letra R, tá? Que a gente chama de radical. Por quê? Para não precisar escrever aquela cadeia inteira. Então, a gente já coloca o R para facilitar. Então, esse R é aquela longa cadeia de carbono e hidrogênio que deixa apolar, tudo bem? Aqui no sabão, como ele já está pronto, né? Nós já temos a parte polar, que tem as cargas, e a parte apolar é aquele R que eu falei com vocês, que são as longas cadeias de carbono e hidrogênio. Então, esse R é aquela longa cadeia. Então, aqui nós temos a parte apolar. Então, o sabão, a gente pode dizer que é um composto anfipático ou anfifílico. Ok? Depois que vocês assistirem a aula de lipídios, vocês vão entender isso melhor. O que é algo anfipático ou anfifílico? Que tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Então, aqui nós temos o nosso sabão prontinho aqui, já cortado.
E por que que ele é utilizado em limpezas? Porque a parte apolar do sabão, ele vai se unir com a parte apolar da frigideira, dos pratos sujos e tudo mais. Enquanto a parte polar do sabão, ele vai se unir com a água que você está ali lavando. Ou seja, enquanto a parte apolar do sabão está unindo com a parte apolar da sujeira, daquela gordura, a água vai servir para carregar isso tudo até o ralo, para ajudar na limpeza dessa sujeira. Tudo bem? Então, por isso que é importante o sabão ter essas duas partes. Então, essa é a parte mais importante da nossa aula. Então, como é criado um sabão? Nós pegamos um glicerídeo, que é um óleo ou uma gordura, certo? E nós jogamos uma base, que no nosso exemplo é a soda cáustica. Lá na química, vocês vão aprender que o NaOH a gente chama de hidróxido de sódio, ok? Mas como aqui nós estamos falando de aula de biologia, eu não vou aprofundar tanto assim. Mas saibam que NaOH é uma base e é chamada de hidróxido de sódio, tudo bem? Para complementar a nossa aula, para ficar bem completa, vocês precisam saber que lembra que nós unimos a parte negativa com a parte positiva da soda cáustica para formarmos a parte polar do sabão? Sim? E essa outra parte aqui do carbono? Lembra que eu falei com vocês que o carbono é a parte positiva? A parte positiva vai se unir com qual parte da soda cáustica? Se o carbono é positivo, o OH da soda cáustica, que é negativo, vai se unir com esse carbono. Só que essa parte que eu acabei de juntar vai ficar separada para formar o nosso glicerol. Vocês já ouviram falar de glicerina? Na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos. Então, nessa reação de saponificação, nós conseguimos fazer, além do sabão, nós ainda conseguimos fazer o glicerol para a formação da glicerina. Tudo bem? Então, esse carbono, que é a parte positiva, vai se unir com a parte negativa, ou seja, o carbono vai se unir com o OH. Então, aqui no final nós temos o carbono se unindo com um OH, que é o glicerol. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte e agora eu vou passar as atividades que nós precisamos fazer. Então, vamos lá. Atividade número 1. Para ocorrer a reação de saponificação, é necessário a utilização de um glicerídeo, só lembrar das nossas aulas de lipídio, ou seja, óleo ou gordura. Descreva como esse composto é formado. Aqui eu quero saber como que o óleo ou a gordura é formado. Lembra daquelas duas partes que nós juntamos? O glicerol com o ácido graxo? Então, vocês vão explicar como é que a gente forma o óleo ou a gordura. E esse óleo ou gordura vai ser o nosso éster no final, que é o C-O-O, ok? Então, vocês vão explicar como esse glicerídeo é formado. Atividade número 2, explique como o sabão é formado, ou seja, como que acontece a reação de saponificação. Então, tudo isso que nós acabamos de explicar no slide anterior. Nós utilizamos um óleo ou uma gordura, que é um glicerídeo, e adicionamos uma base, que no caso é a soda cáustica, que é o NaOH, também chamada de hidróxido de sódio. E aí vocês vão explicar como é que essa reação acontece, em que a parte positiva se une com a parte negativa, formando o sabão. E depois vocês vão explicar por que ele é utilizado em limpezas para dissolução de gorduras. Então, nessa atividade, vocês vão escrever qual é a importância desse sabão ter uma parte polar e uma apolar. Quer dizer que a parte apolar do sabão, que é aquele R, que é aquela longa cadeia de carbono e hidrogênio, aquela parte apolar vai se unir com a parte apolar da sujeira, enquanto a parte polar vai se unir com a água para ajudar a eliminar toda essa sujeira, para fazer a limpeza. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e se tiverem qualquer dúvida, pode me procurar pelo WhatsApp.
ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!